presidente Lula, que está em Brasília. O trabalho começou efetivamente e começou na base da interlocução com aqueles que podem ajudar ou pelo menos não atrapalhar o início de governo, que é sempre por demais complexo. E o aceno, talvez o mais importante, é dizer para o presidente da Câmara que, olha só, não queremos colocar nenhum adversário para você. Você é o cara que vai concorrer à reeleição sem que a gente coloque nenhum empecilho. Isso é um primeiro passo ou é um passo acertado para ter a presidência da Câmara e quem carrega não ideologicamente algo muito centrado na campanha ou em tudo que aconteceu no entorno do presidente Jair Bolsonaro, mas aqueles que estão no meio do caminho, Zaida, e que precisam e que o governo Lula vai precisar para aprovar projetos importantes no começo do governo? Não há surpresa, né, Ronald? O Arthur Lira apoiou francamente o Bolsonaro. Ele não fez como o Rodrigo Pacheco, né? Que ficou naquele limbo e tal. Para tudo, né? Para tudo, né? Ele caminha no limbo, né? E teve até aquela situação constrangedora das vaias que recebeu quando foi votar no primeiro turno e tal, chamado de traidor, aquele negócio todo. Já o Arthur Lira não. Ele defendeu o governo, ele foi importantíssimo para o Bolsonaro na Câmara, tem sido, né? Para aprovar uma série de coisas. Mas ele é o Arthur Lira, ele é um cara que personifica o que é esse bloco centrão, né? Ou seja, as coisas são vistas conforme a conveniência, o momento, aquilo que naquele momento específico é mais interessante para ele, para o partido, para o bloco político, para os aliados, para projeto de poder. E não há aí considerações ideológicas. Isso aí eles passam ao largo, né? E o pai do Arthur Lira, numa entrevista, eu acho que foi pro pessoal da Folha, do UOL, o Benedito Lira, ele foi deputado, senador, hoje é prefeito. E proporcionalmente, considerando, ou seja, a população, né, a cidade em Alagoas que mais recebeu dinheiro aí por esse mecanismo de emendas do relator, o pai do presidente da Câmara, né? E ele, nessa entrevista, ele foi muito claro e resume tudo. Ele falou, o Arthur Lira, filho dele, o Arthur Lira, ele não é um radical, ele vai conversar. E se o governo que entrará, apoiar a reeleição dele na Câmara, eu tenho certeza que ele será um grande aliado, porque ele não é um cara desleal. Se ele prometer colaborar, ele vai colaborar. Agora, ele só vai prometer colaborar se houver um acordo, né? E o acordo é exatamente esse que você citou. O governo nem tem voto sozinho, com seu bloco, para fazer o presidente da Câmara. Ele precisaria de buscar apoio onde? Exatamente onde reina, pelo menos parcialmente, o Arthur Lira. Então, seria um desgaste já de cara, né? Você ter essa disputa na Câmara, tentando derrubar um cara que tem muita chance de ser reeleito. Então, por que não apoiá-lo, ou pelo menos não atrapalhá-lo nesse projeto de reeleição? E é o que quer o Arthur Lira. E aí, ele já dá os primeiros sinais, porque hoje o Lula foi à casa do Arthur Lira. É aquela residência oficial do presidente da Câmara e tal, e vizinha à casa do presidente do Senado. O Lula foi até lá, a Gleisi Hoffmann, Mercadante, Geraldo Alckmin, foi muita gente. E o Arthur Lira, depois disso, deixou claro que apoia a ideia de se aprovar aí essa PEC de transição, como estão chamando. Essa PEC que a transição já levaria à elaboração para que houvesse dinheiro disponível para o pagamento dos R$600 e para outros programas sociais e promessas feitas em campanha. E o Rodrigo Pacheco, claro, também já manifestou apoio. O Rodrigo Pacheco também quer apoio à sua reeleição, mas nesse caso já era dado como certo que o governo apoiaria o Rodrigo Pacheco, né? Porque ele não foi um aliado do Bolsonaro. A questão era como o Lira
recepcionaria o novo governo. E ele está recebendo com braços abertos, com a porta aberta de casa, mas dizendo o seguinte: querem um acordo? Apoiem minha reeleição ou não atrapalhem minha reeleição. E acho que é o que vai acontecer. Vão, se não pavimentarem o caminho, né, eles vão pelo menos não atrapalhar, não colocarão obstáculos no caminho, mas também podem até pavimentar o caminho para o Arthur Lira se reeleger mais facilmente. E aí, a tendência, até pelo temperamento do Arthur Lira e tal, é que se houver um acordo agora, isso se estenda. Pode haver um episódio que leve a rompimento lá na frente, é claro, política é assim. Mas esse encontro, de certa maneira, pavimenta a estrada aí para um presidente da Câmara se reeleito, que vai colaborar com o Lula, como colaborou com o Bolsonaro, como tem colaborado com o Bolsonaro. O Lira não está preocupado com as divergências entre Lula e Bolsonaro, com posições sobre isso e aquilo. Ele tem, claro, votos declarados em algumas questões que são caras para o Bolsonaro e para o Lula, como parlamentar, mas como presidente da Câmara, se há esse acordo e ele se reelege, a tendência é ele facilitar a votação de projetos que interessam ao governo. O presidente Lula, presidente eleito, Lula está reunido com o Rodrigo Pacheco nesse momento e existe a possibilidade de, pelo menos a assessoria deu essa informação, de que por volta de 4h30 o presidente faça um pronunciamento na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados. Isso pode acontecer. Vai ser um ruído interessante saber de que maneira quem lá estiver vai se comportar. Essa coisa de não colocar empecilho, né, Zaidan? Você fala assim, isoladamente ninguém tem voto para nada, né? Lá, cada uma das ilhas partidárias. Mas essa questão é muito pelo incômodo, né? Porque o partido que chega, ou a coligação que chega eleita, chega com uma carga de popularidade que todo deputado fica mais ressabiado, ou todo líder ali dentro fica mais ressabiado, que sabe que chega com um tipo de força. E só de não colocar empecilho já é meio caminho andado para as coisas ficarem pacificadas, né? Não, e as grandes decisões serão tomadas no Congresso, porque, com exceção ali de coisas periféricas, né, os temas centrais e as promessas feitas na campanha em relação a teto de gastos, em relação à legislação trabalhista, tudo isso, quem decide é o Congresso. Quem bate o martelo é o Congresso. Quem aprova a PEC, quem modifica texto constitucional é o Congresso. Então, se você não tem apoio no Congresso, você fica ali restrito exatamente a essas questões periféricas. Não governa de fato. Então, o Congresso, o papel é muito importante. E o Lira, ele é um retrato, né, do parlamento brasileiro. É aquele sujeito que não tem posições ali negociáveis, pelo menos em vários temas importantes, né? Um sujeito que pode andar um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, se aproximar dessa posição, se distanciar da outra que ele tinha anteriormente. E por isso ele é presidente da casa, né? Ele tem, de certa maneira, de expressar, personificar ali o que é a Câmara dos Deputados. E a Câmara é isso. Você tem ali um grupo gigantesco de deputados que formam a esmagadora maioria, que votam de acordo com conveniências partidárias, pessoais, interesses momentâneos, circunstâncias, né? Você não tem grandes blocos ideológicos, você tem nichos ali ideológicos, para cá e para lá. E o Arthur Lira não faz parte desses nichos, né? Ele vai se movimentando conforme a conveniência, conforme o interesse, e é o que ele está fazendo agora, nenhuma surpresa. E o Rodrigo Pacheco, da mesma maneira. Agora, ambos estão sendo omissos em relação ao que está acontecendo no Brasil, né? Tanto o Rodrigo Pacheco quanto o Arthur Lira, em relação ao que tem acontecido no Brasil a partir do judiciário. Mas esse é um assunto que a gente pode tratar daqui a pouco, Ronald. Boa.